Agora é o Evangelho. É o Evangelho puro, simples, sem complicações, de Jesus. Enquanto você chama os amigos, vai chamando as amigas, os amigos, todo mundo. Tem gente que fica pensando que pode chegar aqui meia hora depois que está na hora, já perdeu. Ainda mais agora que eu estou falando curto, perdeu. Vai ficar com perguntas e respostas. Bom, mas eu sempre quero que todo mundo que vem aqui ouça o Evangelho. Simples, verdadeiro, carinhoso, para você, para mim, para todos nós. Então, chegue, chame, junte, venham. Mande o compartilhamento. Diga, está começando. Chega já. Você vai ver como você tem o poder de fazer isso aqui crescer enormemente se você tiver a coragem de compartilhar, de convocar engajamentos. Faça isso. Eu vou ler para nós o que você está vendo aí em Marcos 9, versos 49 e 50, onde Jesus diz assim, preste atenção, é uma das versões da imagem do sal, do significado do sal na mensagem e nas parábolas de Jesus. É um deles. E aqui está dito, porque cada um será salgado com fogo, que vai nos temperar, a gente não vai ser servido cru. Nós não seremos servidos mal passados. Aqui é uma picanha onde a gente cobre de sal e o sal bota todo o seu sabor porque tem fogo. E quando eu faço comida, churrasco, é só assim, não é nenhum tempero. Sal na gordura e deixa o fogo queimar, aí derretendo, aí a banha começa a queimar, aí você dá umas pequenas furadinhas para o sal e a gordura atravessarem, depois que já deu uma pequena tostada no sal e ele se incrustou na banha da picanha, por exemplo, você vira. E aí vem aquela para você virar de novo e deixar o gosto entrar. Jesus está dizendo, cada um será salgado, porque tem sal, tem tempero. Na vida nós temos que ser temperados. Quem não recebe tempero na existência vive e morre sem gosto, vive e morre sem o sabor de Deus. A grande maioria dos seres humanos passam pela terra sem o gosto de Deus, sem o sabor de Deus, sem o trato que melhora o nosso gosto, a nossa oferenda, quem nós somos, a delícia do nosso toque e de sermos provados. Quando a gente é temperado por Deus, toda vez que alguém nos prova, sente o gosto do tempero de Deus em nós. Mas nós vamos ser temperados com fogo. Tem gente que pensa que pode passar por esse mundo sem conhecer o poder do fogo. Meu querido amigo, minha querida amiga, não se engane. Ninguém passa por esse mundo se é alguém de Deus, se é querido, querida, amada, se tem o coração aberto, se tem desejo, se tem busca de afinidade com o amor de Deus, se quer ser alguém cheio do Espírito Santo
e do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o que nos torna pessoas para além da lei, que carregam a irrepreensibilidade na vida, porque quem ama não transgride, não maltrata, não faz mal, nem a si mesmo, nem aos outros. Mas isso não acontece sem fogo. A gente que deseja o melhor de Deus tem que aprender a se gloriar no fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Isso não é promessa de juízo, isso é promessa de purificação, de salvação. Queima a jaça. É como o ouro que é colocado no cadinho e levado ao fogo para ficar puro, para que todas as impurezas sejam retiradas, assim com a prata, também com o ouro e com metais preciosos. Se não for acrisolado, se não for posto no crisol, se não for levado ao fogo, se não sentir as contorções do crisol, não vai conhecer e experimentar a Deus. Por isso Paulo diz em Romanos 5:3, gloriemo-nos nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz coisa boa. E uma das coisas que a tribulação produz é gosto, tempero, sabor. Dá a certeza de que nós estamos sendo passados, cuidados por Deus, virados, para que a nossa vida tenha o tempero de tudo aquilo que carrega o sabor de Deus na vida. Mas isso não acontece sem fogo. Tem fogo aí perto de você, fogo te esquentando, fogo te queimando, fogo te abrasando. Não entre em desespero. Faz parte. E Jesus disse que se a gente é dele, isso é inevitavelmente o que nos acontecerá. Não existe uma cláusula de evitabilidade. Ele diz, porque cada um, cada qual, cada pessoa será salgada com fogo. É o sal e o calor que impregna, que faz esse sabor chegar e mudar a natureza do nosso gosto na vida, na existência. Então Jesus vai adiante e diz, bom é o sal. Sal é maravilhoso, a menos que você tenha uma hipertensão arterial, aí diminua o sal. Mas para um cara como eu, que de todos os problemas só não tem um, minha pressão é baixa, 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 então sal. Eu nunca tive que fazer dieta de sal. Eu sempre gosto de botar um salzinho. Pois eu meço, vejo que a minha pressão continua normal, de criança, de garoto. 12/8/7, não muda nunca. Pode colocar o desespero, o aperreio, o problema que você queira em cima de mim, eu meço lá, ela está normalzinha. Porque quando você não tem uma rejeição ao sal, o sal é bom. O sal só é ruim para quem tem rejeição, para quem não pode. Mas para quem quer que possa, você é forçado a admitir que ele faz bem. Ele faz bem hoje, com todas as capacidades que a gente tem de preservar alimento, o frio, a geladeira, o conserva, essas coisas todas. Mas na antiguidade, quando não havia nada, a única coisa com a qual se preservava alimento era o sal. Como na minha terra, no Amazonas, quando eu nasci, eu ia para o interior com meu pai regularmente,
e viajávamos dias de barcos subindo Rio Amazonas, Rio Negro, outros rios. Íamos longe para as cidades do Amazonas e não tinha praticamente nenhuma geladeira naquele tempo. Eu estou fazendo 67 anos. Você andava por ali, não tinha geladeira, a água era na bilha. E era colocada, às vezes, de uma outra água de igarapé dentro da bilha para ser mantida fresquinha. E você bebia da bilha, que é aquele garrafão de barro. Na minha terra, a gente chama aquilo de bilha. Você pega e bebe. Não tinha geladeira. E toda a preservação do alimento era no sal. Ou você comia na hora, tirava o peixe do rio, na babinha, como o pessoal chamava, assava ou cozinhava e comia fresco, ou então você salgava ele todo, por dentro e por fora, e o pendurava para que ele virasse um charque e fosse preservado, porque o sal é bom para tudo. É bom para preservar, ele é bom prioritariamente para dar gosto, e o sal é bom também para provocar sede. Sede. Tem também um outro aspecto bom do sal, ele queima. Às vezes é bom numa ferida aberta, contaminada, inflamada, machucada, você fazer uma aplicação de sal para ela ser cauterizada e depois lavada e começar um processo de tratamento. Eu estou falando do interior, de como as coisas eram lá na minha terra e continuam a ser. E tem esse poder curativo. E, além disso, ele tem essa capacidade de abrir a sede. Quando alguém prova sal, fica com sede, quer beber água. E são analogias perfeitas do que Jesus está dizendo. Quando você é salgado no fogo e no sal, você ganha esse gosto entranhado de Deus na sua vida. O sal é bom em você. Ele é bom porque quem quer que te prove sente o gosto de Deus. Tem gosto de Deus a vida dessa pessoa. O sal é bom porque te preserva. Porque você pode atravessar o mundo. Você pode atravessar todas as tentações da vida. Se você é um indivíduo que foi salgado com fogo e sal, está curtido, está entranhado, embrenhado, passa, atravessa, suscita gosto, cura enquanto vai, melhora a vida, mesmo onde não há recursos. Essa presença é curadora, ela sara, ela arde, mas ela é terapêutica. E tem mais uma coisa, quem quer que aprove nunca mais esquece o gosto. Eu convivi bastante com índios, e não foram convívios longos, o máximo que eu fiquei numa tribo indígena foram 15 dias, 20 dias, mas o bastante para você ver como a vida gira em torno do sal, e do sal comunitário. Eles pegam alguma coisa para comer, lá, por exemplo, eu comi muita coisa, muitos animais, mas o mais exótico de todos foi o macaco, o coatá, que eu comi com os pastores e os presbíteros da tribo, todo mundo nu, numa oca, e aqueles pedaços de macaco cortados, com carne, e você pegava o pedaço que queria e esfregava numa cuia grande, cheia de sal, e comia. Depois passava de novo e comia. Depois de um tempo, aquela cuia estava que era uma meleira só de saliva.
Mas você não tem outra alternativa. Não dá para ser missionário e fresco. Você patola, atola de novo e vai comendo. Na quarta bocanhada já está gostoso. Você não está mais nem pensando no assunto. E eu já comi sal, onde só tinha sal para temperar. E que coisa boa, já passei dias e dias e dias só temperando comida com sal no meio da floresta com meu pai, fazendo coisas, fazendo barracos para acampamento de jovens, era só sal. Agora, quando acabava, você ia lá para a beira do igarapé e ficava com a boca aberta, igual um jacaré bebendo o rio. Teve um dia que eu fiquei tão desesperado que eu viajei 20 quilômetros, cheguei num lugar onde tinha uma Coca-Cola quente para vender, grandona. Eu comprei e voltei tomando para ver se lavava aquele sal da minha boca. Porque quando a pessoa prova sal, e eu estava falando dos índios, ele não consegue mais comer sem sal. O sal tem esse problema. Uma vez provado, ele estabelece a sua inevitabilidade. Provou, não consegue mais comer sem. É como eu vejo aqui as pessoas que chegam e me dizem, milhares, Caio, depois que eu te ouvi pregando o evangelho puro e simples de Jesus, sem essa multidão de temperos fajutos, só fogo e sal, eu não consigo mais comer outra coisa. Como você está dizendo, é mesmo, eu não consigo mais. Não dá para mais ouvir coisa alguma, não dá para seguir coisa alguma, não dá para acreditar em coisa alguma depois que você lambe o sal. Não dá mais para comer insosso. Por isso a vida daquele que um dia conheceu o Evangelho, conheceu a palavra, provou os poderes do sabor celestial, como diz Hebreus 6, e se afastou do gosto desse banquete, vive infeliz para sempre. Infeliz, infeliz. Os seres mais infelizes do mundo, os mais angustiados, os mais deprimidos, os mais aflitos, os mais panicados, saiba e creia, são os que conheceram o Evangelho e o deixaram por alguma razão. Por alguma razão. Quase todas elas humanamente justificáveis, porque tem a ver com o escândalo produzido pelos supostos representantes do Evangelho. Mas, em última instância, sem razão, porque nós fomos chamados para seguir Jesus e não homem nenhum. Mas a maioria segue homens. E aí, por algum escândalo, alguma coisa, vão embora. E passam anos e anos e anos infelizes, como eu vejo aqui também. Gente que diz, Caio, eu estava 30 anos sem querer nem abrir a possibilidade de ouvir o Evangelho. E quando me diziam que você era diferente, eu não queria porque achava que era mentira. Eu preferia até imaginar que podia existir alguém legal por aí, mas eu não queria ter a decepção de depois descobrir que não era e não vim. Mas depois que eu vim, eu percebi que eu estava morrendo pelo insosso da existência, pela existencialidade sem gosto, insossa, que me tirou todo o sabor da vida, porque o sal é bom e bem aplicado, ele é essencial. E depois que a gente aprende, a gente não sabe mais comer sem sal, só se for dieta do tipo meio punitiva. Do contrário, é um prazer que não se consegue mais esquecer e nem dele se abster. Você concorda comigo, não é? Jesus disse, bom é o sal,
Mas se o sal vier a tornar-se insípido, se ele perder o sabor, se ele ficar insosso, porque o sal tem um tempo, ele precisa ser aplicado, ele precisa ser usado. Se ele ficar só jogado como um monturo, exposto às intempéries, à chuva, ao sol, sem utilização, ele perde o gosto, ele vai se empedrando, ele perde o sabor, ele vira algo cristalizado, só isso. Mas é como botar pedras na boca sem sabor algum, porque o significado do sal está em ser significado, em ser aplicado com significação, em ser usado em tempo de ser completamente aproveitado, porque se ele ficar deixado no monte, ele perde o gosto e para nada mais presta. É o que Jesus diz, para nada mais presta. Esse é um negócio muito forte. Se ele está falando de gente, se ele está falando de crente, o que ele está dizendo aqui é muito sério. Você provou o sal, deixou de usar o sal, aposentou o sal, largou o sal empederniu-se e perdeu o sabor, tornando-se insosso e cortante. Aí ninguém consegue aproveitar mais nada. E o vaticínio, o prognóstico de Jesus é se ele se tornar insípido, como é que a gente vai conseguir restaurar o sabor dele? É a situação difícil daqueles que conheceram, souberam, ensinaram, pregaram, explicaram, gastaram anos fazendo isso, aí de repente se zangaram, se chatearam, se decepcionaram, creram em homens, não olharam para Jesus, se tornaram pessoas amargas, foram embora. Como é que se pode restaurar o sabor deles? Eu estou com um amigo aqui, eu e um outro amigo meu, estamos tentando acompanhar a vida de um amigo comum que era pastor de uma grande igreja, de milhares de membros. E aí, devagar, foi se metendo em algumas coisas, ele já tinha tomado drogas no passado, em excesso, aí voltou a cheirar postes, voltou a fumar crack, voltou a se servir de ácido, metanfetaminas, começou a vender, começou a traficar, começou a praticar estelionatos, teve que deixar a igreja, se alienou de tudo e de todos e vem praticando já há anos, talvez mais de 20 anos, uma vida marginal. E recentemente foi preso outra vez, agora por tráfico de drogas em grande quantidade, está na cadeia. E a pergunta da conversa entre mim e o meu amigo é como lhe restaurar o sabor? Como restaurar o sabor de um cara que sabe tudo e que ficou cínico para tudo e que, sabendo tudo, ficou cauterizado, o sal ficou pedrado nele. Ele virou uma pedra de sal, uma estátua de sal, sem gosto, sem vida. Como lhe restaurar o sabor? Será que essa é a sua pergunta hoje? Escuta. Eu estou assim, como é que eu posso restaurar o meu sabor? Me conta, Caio. Me ajuda. Eu gostaria de ajudar hoje muito aqueles que estão perdendo o sal, perdendo o gosto, perdendo o prazer, perdendo a capacidade preservadora, perdendo o poder de despertar sede nas pessoas, de fazer com que aquele que prove nunca mais queira outro gosto senão aquele, porque a própria pessoa foi perdendo a vida em si.
foi se desgostando e foi ficando desgostoso e foi ficando dessaboreado, foi ficando insípido. Como lhe restaurar o sabor? Portanto, Jesus diz, olha só qual é a solução de Jesus: tende sal em vós mesmos. Eu acho linda essa afirmação. Quando ele afirma o sal não é para estar fora. O sal não tem que ser uma mensagem a qual você recorre e anuncia. O sal não é uma doutrina, uma teologia da qual você se apropria e serve. O sal não é boa literatura que você recomenda. O sal é algo para existir em mim. Eu tenho que ser a salina. Eu tenho que me tornar uma fonte crescente de sal novo. Quanto mais eu dou, quanto mais eu tiro, eu não tiro de fora para te dar. Eu tiro de dentro para te dar. Eu não li, eu não fui procurar, eu não li livro nenhum para te falar o que eu estou te falando, não fiz nada. Eu só estou tirando de dentro o sal. Porque eu sou habitado por sal. Mesmo que me levassem a Bíblia para sempre, eu nunca mais tivesse acesso a nenhuma Bíblia, não mudaria nada na minha vida. O sal me habita para sempre. Eu carrego o sal em mim mesmo, o gosto está em mim. Eu já não estou lambendo de fora. O meu hálito já chega com esse gosto. Essa palavra já vem com esse tempero. Quem prova com os ouvidos e sente com o coração, descobre um gosto que é absolutamente irrecusável para o resto da vida. Por isso, para que você não se torne um sal insípido, que é aquele em quem o sal nunca habitou, o sal sempre foi uma informação exterior e que, como tal, perdeu o significado com os anos. O oposto disso, Jesus disse: carregue sal em você. Seja você aquele em quem o sal está. E a gente sabe se é sal por uma razão simples. O sal é preservado em nós pela prática da paz e do amor. Repita isso comigo. O sal é preservado em nós pela prática da paz e do amor. É o que Jesus diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Qualquer pessoa que não tenha paz com os outros não tem sal em si mesmo. Pode falar de sal, cuspir sal, jogar sal nos outros, fazer tudo que queira com sal, mas o sal não o habita. Esse sal vai virar pedra com o tempo. O sal só se preserva habitando em mim. Se o meu coração é um recipiente de paz e de amor, a qualidade do sal é preservada pelas minhas relações de paz e de amor. Quanto mais eu mantenho paz e amor, mais sal, mais gosto, mais tempero, mais poder de preservar, mais capacidade de provocar sede, mais poder de fazer a vida se tornar algo melhor. Acontece naturalmente em mim e de mim, porque o sal me habita e em mim ele é bom, porque ele tem as suas qualidades preservadas pela paz, de mim para contigo, de mim para com a minha mulher, os meus filhos, os meus netos,
os meus amigos, os meus inimigos, com quem eu tenho paz. Tenho paz. Tem gente que, quando eu descubro que está me odiando, até não poder mais, eu dou uma ligada para ele e digo: escuta, eu tenho visto que você tem me odiado muito. Eu queria que você me explicasse o seu ódio por mim. Eu não contei nem para minha mulher, mas eu fiz isso 3 vezes no ano passado. E nenhuma das 3 pessoas conseguiu me explicar. Eu falei: não, você pode simplesmente dizer que não há razão, que você só tem uma grande antipatia. Já está bom. Uma grande inveja, uma grande mágoa, já está bom. Agora, não sendo nada, meu amigo, você está doente. E todos eles admitiram que estavam doentes de mim, e choraram comigo e oraram comigo. E eu falei: então vamos parar com isso, porque a única coisa que eu tenho para te oferecer é bom sabor. Porque no que depender de mim, como disse Paulo, eu terei paz com todos os homens. Mesmo quando eu tenho que dizer uma coisa que eu não gostaria de dizer sobre alguém que está fazendo coisas muito erradas, eu tento dizer com uma certa meiguice, para que sempre haja volta, sempre haja a possibilidade de um diálogo, como tem acontecido com todos. Com todos. Porque bom é o sal. E eu o tenho em mim mesmo. E a única maneira dele se manter salinamente saudável e vivo em mim é se ele habitar o recipiente da minha paz com o meu próximo. E se ele for involucrado no recipiente do amor, do carinho, do perdão, da compaixão, da misericórdia. Aí a vida vai ficando cada vez melhor. Quanto mais o tempo passa, mais gostoso você fica. Quanto mais o tempo passa, mais gostoso você fica. Essa é a promessa de Jesus. Ele não diz que você vai ficar rico ou aquilo, mas ele diz que você vai ficar irremediavelmente gostoso, gostosa. Quem quer que prove a sua vida vai querer provar mais, mais e mais. E o gosto da sua vida é o tempero do Evangelho. É o tempero do sal que se embrenhou na vida pelo fogo da verdade. Jesus, eu te imploro que essa palavra singela, infantil, entre no coração dos mais calejados e os quebrante e os leve ao choro, à dor, ao arrependimento, à conversão, à transformação, à decisão de se expor, de se deixar temperar, queimar, para ser habitado pelo gosto do Evangelho e da vida de Cristo. É o que eu te peço que aconteça agora, esteja acontecendo na vida de milhares. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.